Olá, seja bem-vindo a mais um programa Turismo em Ação. E esse é mais do que especial, porque estamos no mês do profissional da administração, o mês de setembro, um mês especial com muitas estreias, muitos assuntos e muita novidade para você. E hoje nós vamos falar sobre os impactos da mobilidade urbana no turismo da cidade. Estamos vivendo um momento pandêmico, mas ainda há fôlego na gestão de turismo, há fôlego para a gente voltar ao que era antes. Mas eu não tenho que dizer nada disso. Quem vai dizer são os especialistas que estão aqui com a gente, os administradores, Júlio Loureiro, que é coordenador da Comissão Especial de Gestão de Turismo aqui do CRA-RJ, e o administrador Hélio Meirim, que também faz parte da comissão e é coordenador da Comissão de Logística. Júlio, Hélio, sejam muito bem-vindos. Olá, Érica. Olá, Hélio. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês no nosso mês, o mês do administrador, e falando de assuntos tão interessantes, tão pertinentes e oportunos, como, por exemplo, essa questão da mobilidade urbana e os impactos que ela acaba trazendo no turismo da nossa cidade. Mas aí, quando a gente fala da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem que pensar que essa questão da mobilidade, ela perpassa, e, na verdade, ela não é exclusiva de nossa cidade, e ela precisa ser entendida num contexto maior. Olá, Júlio. Olá, Érica. Um grande prazer estar aqui nesse mês festivo aí. Gostaria de também mandar os meus parabéns aí a todos os administradores, né? E é um grande prazer estar aqui falando desse assunto de grande relevância, né? Não só para o turismo, mas também para as questões relacionadas à mobilidade, né? E que a gente, quando fala de logística, acaba também falando da mobilidade. Então, tenho certeza que nós vamos ter um bate-papo aí super bacana, com muitas reflexões e insights aí para os nossos colegas administradores. Bom, eu adoro bater esse papo com vocês, porque vocês me dão subsídios. Então, o nosso escopo vai ser 10 minutinhos para o Júlio, 10 minutinhos para o Meirim, e depois a gente vai bater aquele papo, que eu vou catar tudo, anotar aqui nos meus alfarrábios, para a gente poder discutir de uma forma muito embasada, já que eles são especialistas no assunto, sobre essa questão da mobilidade urbana. Vamos começar, então, com o Júlio, nosso coordenador, nosso anfitrião. Estamos aguardando você, Júlio. Muito obrigado, Érica. Então, quando a gente pensa nessa questão da mobilidade urbana, a gente tem que olhar pela ótica não só de quem está vindo passar uma temporada, quem está vindo frequentar a cidade, mas também pela ótica dos próprios meios de hospedagem que vão receber essas pessoas. Então, vamos começar pela ótica dos meios de hospedagem. É natural que, ao escolher o local que será utilizado como ponto base para a instalação do empreendimento, que vai dar origem, né, a toda a infraestrutura, seja ela hoteleira, seja uma infraestrutura voltada para o lazer, entretenimento, restaurantes, enfim, tudo aquilo que faz parte do universo do turismo, o gestor precisa considerar na sua planilha de planejamento exatamente a questão dos pontos de acesso, da mobilidade. E ainda que muitas pessoas estejam optando por deixar de ter os carros, as pessoas continuam tendo ainda esta opção. Então, facilidade de vias de acesso, facilidade de ligação com os principais meios de transporte de massa, fazem toda a diferença quando a gente pensa em oferecer a esse viajante, a esse turista, uma condição melhor dele se deslocar e ele também ser recebido nesses pontos turísticos. Quando a gente pensa em turismo, naturalmente vem à nossa mente aquela questão, tem ali o Corcovado, tem ali o Pão de Açúcar, que são aqueles monumentos naturais ou pontos de maior visitação. Mas quando a gente pensa em turismo, existem outros fatores também associados a ele, como, por exemplo, o turismo de negócios. E aí devemos pensar que este seria um atrativo e que a mobilidade para as pessoas que acessam esse tipo de, que buscam esse tipo de turismo de negócio, facilidade com os principais centros comerciais, facilidade de acesso também às instalações desses locais,
seja por meios próprios, seja também por transporte de massa. Além da questão do turismo de negócios, temos também o turismo de saúde. Existem hoje diversos locais que acabam se tornando pontos de convergência de pessoas que buscam tratamento, uma vez que nas suas cidades, nas suas localidades, esse tratamento pode não estar disponível. Então, buscam locais que acabam sendo centros de referência. Existe ainda o turismo religioso, né, locais que têm um atrativo, né, de caravanas, né, de pessoas que se deslocam até lá. Então, essa questão da mobilidade, ela se faz presente e se faz necessária. E como muito bem o Hélio destacou, a questão da mobilidade não é só mobilidade, né, de coisas, mas também mobilidade de pessoas, né, que precisam exatamente, muitas vezes, utilizar as mesmas vias que são utilizadas pelos veículos que fazem o transporte de carga, e elas também poderão utilizá-lo para fazer o deslocamento, enfim, para acessarem os seus locais que elas pretendem ir, visitar e terem contato. Então, ao planejar a instalação das facilidades turísticas, ao pensar nisso tudo, pode e deve o gestor levar em consideração a proximidade de estações de trem, de metrô, do BRT, dos meios de transporte de ônibus, né, que possam fazer essa integração, como também pensar na questão de ter estacionamentos locais com facilidade para as pessoas que, porventura, utilizem os seus carros. E por falar em pandemia, uma tendência que vem sendo verificada, até como ainda temos uma dificuldade de deslocamento de maior curso, são pessoas buscando realizar deslocamentos próximos, no raio de até 400, 450 quilômetros, e que muitas das vezes utilizam o próprio veículo. E as pessoas que moram mais perto ainda, ou eventualmente aquelas que não querem se deslocar com os seus carros. Uma boa oportunidade a ser considerada é oferecer nesses meios de hospedagem ou nesses pontos que serão pontos visitados, os chamados paraciclos ou estacionamentos para bicicletas, sejam elas elétricas ou convencionais, pois sabe-se que uma parcela crescente dos turistas vem optando ou por fazer deslocamentos a pé ou, muitas das vezes, utilizarem bicicletas. Aqui na cidade do Rio de Janeiro temos algo que facilita bastante essa utilização, que são aquelas bicicletas de uso compartilhado, né, que popularmente chamamos de laranjinhas, porque tem um banco que faz o patrocínio dessas bicicletas e que agora vocês vão vê-las na cor azul, pois tem uma rede varejista que começou a operar aqui no Rio recentemente e que também está participando da campanha, né, de divulgação desses equipamentos de uso compartilhado. Então, a bicicleta acaba sendo também uma excelente oportunidade, até porque, ao utilizar a bicicleta, pode o turista usufruir, contemplar, aproveitar mais a cidade, pois sabe-se que dentro dos meios de transporte nem sempre é possível você contemplar a paisagem. Muitos deles, né, andam fechados, têm uma velocidade de deslocamento, no caso do metrô ele é subterrâneo, então você acaba não tendo essa oportunidade de degustar, né, de fazer uma real imersão. E já na bicicleta você tem essa total liberdade, né? Então você consegue fazer um bom deslocamento e aí pode e deve sim o ente público, ajudado, né, orientado, sugerido pelas associações que cuidam dessa parte do turismo, investir e ampliar a sua malha cicloviária, ampliar o espaço dedicado ao deslocamento, à circulação de pessoas que possam eventualmente utilizar uma bicicleta, a caminhada, um skate ou, quem sabe, até um patinete. Tá? Então, quando a gente pensou, né, nesses impactos da mobilidade, eles são positivos e esse momento ele traz uma reflexão muito importante. Se a gente está passando por um momento de pandemia, em que as pessoas precisam, de alguma forma, retomar esse contato com a natureza, retomar um contato seguro, tentar voltar à normalidade, e entendo que os meios, né, voltados para o turismo, que incentivarem, que apoiarem, que divulgarem a possibilidade da utilização, por exemplo, das bicicletas, por parte dos hóspedes, dos visitantes, com certeza ela terá um grande diferencial.
Muito bem, Júlio. Agora vamos para a explanação do administrador Hélio Meirim e depois a nossa mesa redonda, o nosso bate-papo. Meirim, a palavra é sua. Bom, pessoal, é muito gratificante quando a gente pode ampliar, né, a questão da abrangência da logística, né? Eu sempre costumo dizer que, para nós, profissionais de logística, a gente está o tempo todo cuidando da otimização dos fluxos, né? Fluxos esses de produtos, de informação, fluxos financeiros, né? E como o Júlio bem colocou, fluxo de pessoas. Então, acho que a primeira mensagem que eu queria deixar aqui é que, para nós, administradores, e principalmente aqueles que atuamos na área de logística, as questões relacionadas à mobilidade, elas têm grandes desafios, mas também grande oportunidade. Outro aspecto que eu queria ressaltar é que nós vivemos numa cidade, né, que possui diversos atrativos turísticos. Então, faz parte da vocação da cidade, né, ela utilizar o turismo como uma fonte geradora de receita e que, para que isso aconteça, a gente precisa, além das belezas naturais que nós fomos agraciados e dos projetos arquitetônicos que foram feitos, a gente precisa também ter a infraestrutura de mobilidade necessária. E aí eu queria já provocar a primeira reflexão. Quando um turista chega em qualquer cidade do mundo, né, é muito comum que a experiência dele, né, comece ou no porto, ou no aeroporto, ou na rodoviária, ou no ponto turístico que ele frequenta. Logo, pessoal, quando a gente está falando de experiência do cliente, a logística e a mobilidade urbana tem um papel preponderante, né? Porque quando você chega no porto, no aeroporto, numa rodoviária, e não se sente acolhido no sentido de saber como vai se locomover naquela cidade, isso já gera, né, uma sensação de desconforto e talvez não consiga ter uma boa experiência. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que começar a perceber é que esse primeiro ponto de contato do cliente com a cidade, ele é responsável por gerar uma boa impressão. Então, a gente precisa ter nesses pontos, né, locais em que a gente consiga proporcionar para o visitante da nossa cidade uma boa experiência. E aí, o que é uma boa experiência? É você que está chegando numa outra cidade, quando você desembarca numa rodoviária, num aeroporto, num porto, que você consiga, né, enxergar quais são os meios pelos quais você vai conseguir se locomover frente à cidade. Em diversas cidades do mundo, né, existem algumas experiências muito bem-sucedidas em que você, ao chegar nesses pontos, você recebe um mapa da cidade com os principais meios de transporte público que você ali já consegue olhar como é que você vai se locomover, como é que você vai chegar nos principais pontos turísticos. Então, acho que isso é um dos papéis aí que a gente pode, né, aprimorar para tornar aí a questão da logística como um diferencial também, apoiando a questão do turismo. Um outro aspecto que é muito importante é a questão da capilaridade, principalmente dos meios de transporte público. É muito interessante quando você tem a oportunidade de visitar uma cidade e conseguir entender visualmente que os meios de transporte público vão conseguir te deslocar até os principais pontos turísticos, né? Então, você chega naquela cidade, você consegue ver, olha, eu consigo usar o metrô, eu consigo usar o VLT, eu consigo usar a barca, eu consigo usar esses meios de transporte aqui para conseguir chegar de um ponto ao outro. E isso é o que a gente chama aí de capilaridade, e tão importante quanto a capilaridade, que é estender cada vez mais a malha de transporte para os principais pontos da cidade, né? Que a gente também tenha uma integração, ou seja, que a gente consiga integrar o trem com o metrô com a barca com o VLT com o ônibus, e assim por diante, porque para quem vem de fora, isso é extremamente importante. E aí, aproveitando esse gancho também, além da integração física dos modais,
É também muito interessante e gera uma experiência muito positiva para o cliente quando a gente também tem a possibilidade da integração financeira. Então, existem diversos experimentos pelo mundo em que você, como turista, compra um bilhete e você consegue usar durante o dia, né, os diversos meios de transporte. Porque imagina só para o turista ele ter que pagar uma passagem de ônibus que ele já não sabe muito bem quanto é, como é que faz, e aí ele vai para o metrô, ele tem que pagar uma outra passagem, ele também não sabe muito bem como é, aí ele vai para o VLT, ele vai... Então, que a gente tem essa oportunidade aí também de fazer essa conexão, não só intermodal, mas também essa conexão financeira. Um outro aspecto que me chama muito a atenção, e eu acho que a gente tem um potencial bastante interessante para tornar a experiência do turista na nossa cidade uma experiência cada vez mais agradável, é a questão da conexão nos horários. É muito prazeroso quando você consegue visitar uma cidade, né, em que você consegue identificar que você, por exemplo, está no metrô, né, a tal hora e que você vai descer e a 3 minutos depois vai passar uma barca que vai te conectar a outro local. Então, a gente precisa estimular cada vez mais essa questão dos horários. Isso dá um conforto, né, para quem está chegando e para quem vai poder usar os transportes públicos. Então, a mobilidade urbana, ela tem um papel essencial, não só na questão do deslocamento das pessoas que vivem na cidade, né, mas também daquelas pessoas que estão visitando a cidade, que talvez ainda não conheçam tão bem, né, essas conexões, essas interligações que quem é da cidade, né, no dia a dia acaba conhecendo. E gostaria ainda de destacar um outro papel também da mobilidade urbana que, no meu entender, faz muita diferença para tornar essa experiência cada vez mais agradável. É a questão da identificação. Então, eu, algumas vezes, né, estou no metrô e vejo pessoas com um mapinha assim aberto, meio que perdidas, né? E para a gente que gosta de viajar, a gente acaba identificando que aquela pessoa está num apuro, vamos dizer assim, né? Porque ela, dentro do metrô, dentro do trem, dentro do ônibus, dentro do VLT, ela talvez não tenha todas as informações, ou pelo menos aquelas básicas, para ela se locomover. E a gente está falando de informações também em outros idiomas, né? Como, por exemplo, inglês e espanhol, para ser bem superficial. Então, faz muita diferença quando você visita, está de visitante numa cidade, que você consiga, nos principais pontos turísticos, nos portos, nos aeroportos, nos meios de transporte que você usa, você ter a possibilidade, né, de conseguir entender aquela informação. Então, quando a pessoa anuncia que a próxima estação é a estação X, que aquilo seja falado em outro idioma ou nos outros idiomas, para que quem está ali, que não fale português, consiga entender. E aí a gente está falando não só do ouvir, mas também no ver, né? Que as placas e os mapas cedidos, né? Que eles consigam possibilitar esse conforto. Porque eu acho que muitos de nós já teve essa sensação de desconforto, de estar num país diferente, de uma língua diferente, que você está apreensivo e aí você não consegue fazer a conexão. E aí, muitas vezes, eu tenho a oportunidade, né, de ou encontrar no metrô, ou perto de um hostel, ou de alguma coisa, as pessoas com mapinha, e aí você chega próximo dela e tenta ajudá-la, você sente aquela sensação de alívio. Então, acho que a mobilidade urbana também passa por esse aspecto de municiar as pessoas que não são residentes na cidade, que nem sempre falam o idioma nativo da cidade, né, que elas consigam compreender. Né? Grande parte dos pontos turísticos, hoje, a gente já tem algumas informações em outros idiomas, mas no dia a dia da cidade, né, quando você anda pelos principais meios de transporte da cidade, isso é uma das coisas que a gente tem bastante oportunidade de melhorar. Então, eu consigo enxergar
que a mobilidade urbana, essa questão de trazer essa experiência positiva para as pessoas que estão chegando na nossa cidade, sejam elas turistas internos ou externos, isso faz uma grande diferença, você se sentir acolhido e você conseguir circular na cidade, né, de uma forma que propicie para você uma fluidez, que você consiga se deslocar, que você consiga falar, amanhã eu vou para tal lugar, é só pegar esse transporte, fazer conexão aqui e ir para ali. Então, a gente tem uma grande oportunidade recheada de, claro, também excelentes desafios aí. Muito bom. Eu achei interessante, assim, que a gente está falando da cidade do Rio de Janeiro, que, teoricamente, é uma cidade com pleníssima vocação em turismo, né? É uma cidade feita, perfeita para isso, né? Como carioca, falo isso com um pouquinho de orgulho, eu confesso. Mas a gente está falando de uma cidade grande, e um dos grandes gargalos que a gente tem nessas cidades, nessas megalópolis, é a questão do trânsito. O Meirin citou a questão de saber que quando você chegar em determinado lugar tem uma barca esperando ou tem um segundo transporte. O Júlio falou da questão das bicicletas, mas isso não abarca todos os locais, né, visitáveis do Rio de Janeiro. Como vocês veem essa questão, como gestor, né, quem trabalha com turismo, pode se adequar a sua organização, adequar o seu local de trabalho a essa questão de mobilidade? Bom, o Hélio trouxe alguns subsídios muito relevantes e interessantes, e aí me ocorreu o seguinte, que seria, por exemplo, um apoio mais institucionalizado, mais geral, e depois eu vou chegar nesse comentário que você fez, que seria local da organização. Então, hoje nós temos uma ferramenta que facilita bastante a troca de informações, que são os QR Codes, né, que vem de Quick Response, né, resposta rápida. Então, são aqueles quadradinhos pretos e brancos que formam ali um desenho, que quando você aponta o celular ou uma câmera, ele consegue fazer identificação do que se trata e normalmente te remete a um link. Então, esse link pode ser um mapa com detalhamento do entorno, né? E aí você pode ter aproximações no entorno de 100 metros, 200 metros, raio de 1 quilômetro, o que você teria ali naquela configuração. Ele pode te destinar a um domínio de internet que você tem uma integração dos vários modais, e aí atendendo aquilo que o Hélio citou, que seria, estou descendo da barca e depois eu tenho condições de pegar o VLT, então qual seria o tempo, para onde que eu tenho que ir, né? Que é uma situação também, por exemplo, o turista foi visitar aqui na configuração Rio de Janeiro, visitou Niterói, está vindo de Niterói, desceu da barca, tá bom, e agora, onde é que eu pego o VLT? E aí tem ali mais ou menos que um orientador, né? Até com uma visão panorâmica, né? Alguma coisa que remetesse a essa pessoa, olha, então você segue por aqui, o teu caminho é esse, você teria condições. Do ponto de vista da pessoa que está operando o sistema, seja alguém que vai fazer o acolhimento, vai fazer a transferência dessa pessoa, fazer pegar do aeroporto e levar, por exemplo, até o hotel onde ele vai ficar hospedado, vai levá-lo até o ponto turístico, pode também essa empresa oferecer, disponibilizar esse facilitador. Tá? Então, abre-se aí, né, um leque com muitas oportunidades para que as empresas alimentem, abasteçam as pessoas com outras informações que não somente aquelas que poderiam estar ali contidas no mapa estático, né, que já ajuda bastante. Agora, você tem que considerar o seguinte, nem todo mundo entende, compreende o mapa, existem pessoas que são mais visuais, que talvez tenham dificuldade, tem a questão do idioma, né? E aí, uma cidade grande, você consegue, né, movimentar isso de alguma maneira, e numa cidade menor. Então, também fica a dica para uma melhoria na sinalização urbana, uma melhoria nas placas de sinalização e com possibilidades, né, locais onde você possa, né, coletar o seu código, locais onde você possa ter informações que possam, né, ficar ali à disposição através desse vínculo, né, com o código QR, e a partir daí
sendo um turismo, né, urbano, sendo um turismo rural, numa cidade grande ou numa cidade pequena, poderia o gestor público contribuir para alavancar os negócios na área de turismo para o seu, né, para a sua região. Até porque muitos municípios hoje dependem basicamente do turismo para se manterem, né, atuantes. Só pegando carona aí no que o Júlio falou, eu concordo plenamente com o que o Júlio falou. Eu acho que a tecnologia hoje, né, ela já nos possibilita aí fazer coisas fantásticas, né? Então, diante de todos os desafios aí que as grandes cidades enfrentam, né? Não, a gente não está falando que isso é uma exclusividade do Rio, né? Eu acho que o uso cada vez mais intensivo da tecnologia, da inteligência artificial, das questões de geolocalização, das questões em que você consegue, né, colocar quais são as preferências dos locais que você gostaria de visitar, e aí você ter sistemas por trás que te indiquem não só as características daquele local, mas como você pode chegar, sair, o que você pode fazer depois. Eu acho que isso são fatores aí essenciais. O Rio de Janeiro, talvez, em relação a outras cidades, ele tenha alguns desafios adicionais, né? Se nós falarmos, por exemplo, né, que temos aqui o Corcovado e o Cristo Redentor como um dos grandes pontos turísticos, a gente também tem que falar que nós temos Angra dos Reis, que está bem distante, né, e que também tem atrativos turísticos. E a gente também tem que falar de Petrópolis e Teresópolis, de toda a região serrana, que também está numa outra lado. Então, a gente tem uma felicidade, né, e isso não pode ser considerado como nada diferente de felicidade, de a gente ter atrativos turísticos muito diferenciados, né? Nós temos praia, nós temos serra, nós temos museus, nós temos história, né? E nós temos já, talvez, muitas coisas que ainda não são muito divulgadas, né? Todas as vezes em que eu estou fora do Rio de Janeiro e converso com pessoas de fora, as pessoas falam sempre sobre praia, sobre Cristo, sobre Pão de Açúcar, né? E aí, quando eu falo, por exemplo, né, dos museus que nós temos em Teresópolis, ou dos passeios históricos que nós temos no centro da cidade, ou, por exemplo, do Jardim Botânico, né? As pessoas, às vezes, não conseguem fazer essa associação desses atrativos turísticos com a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente, logisticamente, tem esse desafio adicional de ter diversos atrativos muito, muito interessantes que acabam sendo um pouco mais espalhados. Mas só para traçar um paralelo, né? A gente, quando vai a Paris, a gente também tem isso, né? Se a gente olhar a Torre Eiffel como um dos grandes, né, atrativos turísticos, e a gente olhar o Castelo de Versalhes como um outro grande atrativo turístico, eles também estão bem distantes. Entretanto, você consegue seguir de um ponto ao outro usando metrô e trem. Então, acho que essa é talvez uma diferença. A gente conseguir achar formas inteligentes e financeiramente viáveis de conseguir conectar esses pontos. Engraçado, assim, eu achei interessante que em todo momento a gente falou aqui sobre a questão do transporte público, né? Que, independente do turismo, é um calcanhar de Aquiles, digamos assim, né? da sociedade, né? Do Rio de Janeiro como um todo, né? Então, como adequar isso ao turismo? Né? Porque, com certeza, o que sai daqui não é, muitas vezes, o que acontece. Mas, todos os dias, quando você abre o jornal, você vê que há problemas nesse sentido. Né? Há alguma coisa que o gestor de turismo, né, possa fazer para amenizar essa questão do transporte público, ou isso é diretamente com a administração pública, órgãos governamentais, entes governamentais? Como vocês veem isso?
Eu acho que o gestor de turismo, ele acaba sendo também um cidadão. E como cidadão, ele pode e deve utilizar os canais competentes para justamente fazer as suas reivindicações, né? Ou, por um lado, pedir o reforço policial, né, ao batalhão da Polícia Militar da sua região. Ele pode também fazer gestão na Câmara de Vereadores, né, com relação a alguma proposta, se juntar a algum grupo temático que esteja debatendo essa questão. E eu acho e entendo como plenamente, né, possível que isso seja feito, até como indutor da melhoria. Porque, assim, se a gente viaja, como o Hélio falou, né, vai para Paris, vai para Viena, na Áustria, vai para Berlim, na Alemanha, as grandes capitais, você percebe que existe uma integração, você quer ir de um ponto ao outro, muitas vezes você tem 2, 3 ofertas de modais que estão disponíveis. Os modais de transporte de massa não são utilizados prioritariamente para deslocar pessoas em deslocamento de trabalho. Eles acabam também sendo utilizados para isso. Só que a oferta é tamanha que isso daí possibilita que as pessoas também utilizem com conforto para o deslocamento, para turismo, inclusive em muitas condições, você pode até mesmo embarcar com a sua bicicleta dentro dos trens, dentro dos metrôs e fazer a complementação da sua viagem de bicicleta. Se a gente pensar na nossa realidade aqui, isso está um pouco distante. Existem horários onde isso é permitido, é flexibilizado. Mas, por exemplo, durante o dia isso seria praticamente impossível. Nos horários de pico, muito mal as pessoas conseguem ficar dentro do modal de transporte. Então, eu entendo sim como válido, como pertinente, e que o gestor de turismo faça, né, as suas reivindicações, busque os canais adequados e, a partir daí, ele faça assim, se organize para que essa realidade seja modificada. Tivemos agora, recentemente, né, por conta dos Jogos Olímpicos e um pouco antes por conta das Olimpíadas, uma série de iniciativas que tornaram a fluidez e a melhoria nos transportes de massa, né, bastante significativas no nosso estado. E aí estamos falando dos trens metropolitanos, estamos falando da ampliação das redes, né, do metrô, né, inclusive com o atingimento da região ali da Barra da Tijuca, né, que era um sonho antigo. Então, se isso tudo foi possível por conta de um movimento, as melhorias adicionais podem ser também buscadas. Só também aí, fazendo um comentário sobre a sua pergunta, Érica, eu acho que, primeiro de tudo, né, a cidade precisa ter uma boa mobilidade para os cidadãos que nela residem, né? Essa deveria ser a principal prioridade, né? Acima de tudo, a mobilidade para quem está no dia a dia da cidade, né? Como o Júlio bem colocou, diversas cidades do mundo, né, elas têm as suas questões de mobilidade para o cotidiano, e o turista ele acaba se incorporando nesse dia a dia. Então, não é incomum você estar em outras cidades e você ver pessoas com mala se deslocando para porto, aeroporto, rodoviária, dentro de trem, de metrô. É muito comum esse tipo de coisa, fator que nem sempre acontece aqui. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Entretanto, acho que como o Júlio colocou, o turismo ele acaba sendo um motor propulsor, né, de oportunizar melhorias que podem ser deixadas como legado. Então, se a gente olhar aí os últimos eventos que nós tivemos no Rio de Janeiro, a cidade acaba tendo a possibilidade de ganhar algumas melhorias. Só que essas melhorias não deveriam só acontecer nesse momento, e sim no nosso dia a dia, né? A gente deveria pensar a mobilidade para a população que reside e que transita na cidade todo dia, e com certeza um turista ele ia pegar uma carona, né? E isso seria, de novo, né, um atrativo que geraria uma experiência para ele bem bacana. Então, a gente acho que tem, sim, muita oportunidade. Não é um desafio simples, é um desafio bastante complexo, porque quando a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de recurso financeiro,
a gente está falando de locais em que obras são difíceis, né? Mas eu acho que a gente precisa enxergar isso como uma oportunidade de desenvolver a cidade e, desenvolvendo a cidade, atrair mais turismo e gerar mais negócio para a cidade. Perfeito. Bom, para a gente fechar esse papo, eu vou trazer como é que eu vou explicar? Um desafio, vou dar uma cutucadinha, tá? Quando a gente viaja, quando a gente sai aqui da cidade do Rio de Janeiro, a gente vê sempre em pousadas, em empresas ligadas ao turismo, seja de qualquer tipo que for, transporte, estadia, etc., muita coisa ligada à mobilidade urbana. Por exemplo, a 500 metros da praia, ou a disponibilidade de bicicleta, ou transporte público, etc. No Rio de Janeiro, você já não vê isso. Parece que a cidade tem tantas atratividades que não há necessidade do gestor de turismo investir nisso. Vocês concordam? Ou seria interessante que a gente que o gestor de turismo carioca desse mais visibilidade a essa questão da mobilidade urbana? Na verdade, isso hoje é um grande diferencial até para a escolha, né, do meio de hospedagem. E durante muito tempo as pessoas escolhiam ou em função da proximidade, né, do local que ele gostaria de visitar, né, do cliente que ele fosse visitar. Pessoas poderiam fazer a escolha em função da questão da faixa de preço, né, das facilidades que existem dentro do meio de hospedagem. Mas, sem dúvida nenhuma, existem muitas situações que, se aquele meio de hospedagem estiver próximo, por exemplo, de uma estação do metrô, e houver conexão daquela estação de metrô com o aeroporto, ou que ela faça, né, em algum momento, a possibilidade de você migrar do metrô para o VLT e do VLT te levar até o aeroporto, estou usando aqui como exemplo lá o Santos Dumont, então isso daí passa a ser um atrativo. Então, não necessariamente hotéis que antes tinham uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, por estarem exatamente, né, próximos ali dos monumentos, né, dos locais a serem visitados, aqueles que estiverem mais proximamente, né, vinculados, próximos de estações do metrô, estações, né, de barcas, terminais, né, de transporte de massa, poderão usufruir, sim, de uma vantagem, justamente por conta desses hóspedes, que talvez não queiram ficar tão próximos, podem ficar um pouco mais afastados, usufruir de outras áreas da cidade, que talvez eles tenham interesse, e concordo com você, a partir do momento que ele explora isso daí, ele coloca essa informação disponível, e isso daí traz toda a diferença. Tá? Então, além da questão de você, tem aqui espaço para você estacionar com a sua bicicleta, ok, a pessoa pode vir pedalando da sua cidade e querer se hospedar aqui. Né? Isso é muito comum, por exemplo, na Europa. Você tem ciclovias que interligam países. Né? Não é só a ciclovia dentro da cidade, você tem ciclovias interligando países. Né? Tudo bem, os países lá são menores, mas são deslocamentos bastante significativos. E ainda assim você tem uma infraestrutura capaz de receber esse tipo de viajante. Então, sem dúvida nenhuma, quanto mais isso for explorado, isso amplia a possibilidade de trazer um diferencial competitivo para um local de hospedagem que talvez não seja o mais próximo, né, do Corcovado, mas ainda assim que tem a facilidade da pessoa, sabe que vai fazer o deslocamento, né, está próxima do metrô, desceu ali no Largo do Machado, vai pegar a van e vai conseguir fazer lá a sua visita sem problema nenhum. Olha, Érica, acho que essa reflexão que você trouxe aí, muito bem colocada pelo Júlio, ela é muito importante, né? Eu percebo que nos últimos tempos, né, o gestor de turismo, ele passa cada vez mais a valorizar, claro, né, o atrativo turístico, né, daquele local, mas cada vez mais ele procura agregar valor a outras coisas, né? E aí, de novo, uma coisa que eu gosto muito é que quando a gente viaja, a gente vai em busca de uma experiência, né? E a experiência, ela envolve tudo, né? Então, imagina só um turista aqui na nossa cidade
que vai ao Cristo Redentor. Pô, ir ao Cristo Redentor é uma experiência deveras gratificante, né? Grande parte das pessoas que vão ao Cristo Redentor, elas ficam maravilhadas, né, com a vista, com a história, com as questões religiosas, tem uma série de aspectos que tornam aquele atrativo turístico uma experiência fascinante para quem está indo lá. Entretanto, muitas das vezes essa experiência acaba sofrendo algum impacto, né? Pelo antes ou pelo depois, pelo como o turista demorou ou teve desafios para chegar lá, ou como ele teve desafios para se alimentar lá, ou como ele teve desafios para fazer as suas atividades lá. Então, eu percebo que o gestor de turismo ele está cada vez mais construindo essa visão mais holística, né? Não só se fixando na questão do atrativo turístico, né? Do ponto turístico, mas em toda a jornada do consumidor, que vai do deslocamento dele do hotel até o ponto turístico, que vai depois de uma recomendação para ele almoçar, ou se a pessoa tem idade, se ela tem a informação adequada, se é fácil se locomover com cadeira de rodas, ou se tem escada rolante, ou se tem outras, né, coisas. Então, eu acho que essa integração ela é necessária. Acho que por muito tempo a nossa cidade ela se vangloriava do título merecido que nós temos de cidade maravilhosa pelos atrativos das belezas naturais, mas cada vez mais eu acho que a gente está entendendo que somente isso já não é suficiente, que cada vez mais o turista ele escolhe uma cidade de destino não só pelas suas belezas naturais, mas pelas questões de segurança, pelas questões de mobilidade, pelas questões de afetuosidade das pessoas, pelas questões dele olhar e falar, eu consigo me locomover de uma forma mais independente, né? Porque isso é uma das coisas que preocupa muito a gente quando a gente vai viajar, se você vai ficar muito preso a alguma agência ou não. Você tem um grupo grande de viajantes que querem ter mais independência para se locomover sozinho. Então, eu acho que a cutucada que você deu, ela é muito importante. Eu acho que cabe ao gestor logístico, ao gestor de turismo, ao ente público, a todo mundo, né, de se unir e ver como cada um desses elos consegue possibilitar uma jornada para o turista mais encantadora, que ele tenha uma experiência mais bacana. Adorei a parte do Jornada Encantadora. Gostei mesmo desse nome, hein? Gostei. Acho que a gente podia criar alguma coisa sobre isso, que eu gostei disso. Bom, Hélio, Júlio, foi um prazer estar com vocês aqui no Turismo em Ação. Muito obrigada pela presença de vocês. Acho que quanto mais a gente refletir nesse pós-pandemia sobre essa questão da mobilidade urbana, do turismo, vai ser mais importante, mais engrandecedor para os gestores de turismo e para toda a sociedade. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos, tenham todos aí um excelente dia, uma excelente semana e parabéns mais uma vez a vocês, gestores do nosso país. Grande abraço a todos. E obrigado, Hélio, obrigado, Érica, e vamos em frente. Bom, obrigado, Júlio, pelo convite, obrigado, Érica, aí, por essa jornada aí, já que você gostou da palavra da jornada, por essa jornada aí muito bacana que a gente teve aqui. Espero que algumas dessas reflexões e insights possibilitem, né, as pessoas que estão nos vendo e ouvindo aí também trazer as suas contribuições, né? Eu costumo dizer que as primeiras pessoas a gostarem da cidade somos nós que vivemos na cidade, nós somos embaixadores da cidade, e aí sabemos que temos diversos problemas e temos que ser parte das soluções. Então, de coração, espero que algumas reflexões e insights possibilitem isso aí. Parabéns aos administradores aí que estão nos ouvindo, né? E existe aí um campo aí fantástico de atuação, repleto de desafios e também de oportunidades, que é a questão de junção da logística no turismo. Verdade. Bom, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês.
e, é claro, pela sua presença, pela sua audiência aqui no Turismo em Ação. Sempre um prazer conversar com você e, obviamente, eu te espero no próximo programa com mais novidades sobre a área de gestão de turismo. Até lá, tchau, tchau.